Olá, Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo, pessoal do estúdio e os nossos ouvintes. Olha, existe uma Paulo, discussão... Oi, pois não? Só um segundinho, antes da gente entrar na nossa pauta, Sim. Eu só queria fazer uma rápida referência a essa situação aí, a demissão do diretor do IPEM de Minas Gerais, senhor Tadeu Mendonça, ex-prefeito, Tadeu José de Mendonça, ex-prefeito de Três Pontas. Sim. Eu acho que, olha, entre as hipóteses a respeito da nomeação dele pelo governador Anastasia, eu queria levantar uma outra. Anastasia é muito inteligente. Aliás, eu costumo dizer às vezes para as pessoas, ele tem um QI alto e duas irmãs dele são cientistas políticos também muito boas, ou seja, isso é comprovação do QI alto. E eu não preciso falar disso, não preciso, mas é uma constatação e eu tenho que ser honesto comigo mesmo. E a Anastasia, ele às vezes pode fingir de bobo, mas bobo ele não é, ele é muito inteligente, tem experiência na administração pública, eu já fui secretário-geral do Ministério do Trabalho com Paulo Paiva, enfim, já exerceu, foi um vice-governador muito atuante com Aécio Neves, então acho que dificilmente a Anastasia vai pecar por esquecimento ou por deixar passar. Eu acho que poderia ser entre as hipóteses de nomeação do deputado do Castelo e desse senhor aí no IPEM, poderia ser o seguinte: a Anastasia inteligentemente nomeia para desnomear, e aí a pessoa passa por uma situação desagradável. Então é para desanimar as pessoas de tentarem aplicar o golpe do João Sem Braço em Anastasia. Eu acho que tem essa hipótese também. O certo é que o governador Anastasia teve que voltar atrás em 3 decisões, isso que me chama a atenção, em 3 decisões em menos de 100 dias de governo. Quer dizer, nesse fato e nesse caso especificamente, Luiz Carlos, em que pese respeitar a sua opinião, nesse fato e nesse caso, o desaviso ou ao proposital desaviso do governador pesa contra ele na hora de avaliarmos a sua atuação. Você me desculpa discordar da sua opinião. Olha, tá bom, e eu continuo mantendo a minha opinião dizendo o seguinte: ele continua respeitado, porque ele demitiu as pessoas. Então, assim, acho que, bom, uma hora eu vou perguntar isso a ele pessoalmente, mas eu acho que foi a inteligência desse técnico que está virando político também. Eu já disse aqui, Israel Pinheiro era um técnico, era o braço direito de JK da Constituição de Brasília, que virou político, virou um politécnico, foi um senhor governador. Aliás, foi o meu primeiro voto na vida, foi Israel Pinheiro, porque eu votei para governador e ele representava aí um voto contra o regime militar. Então, e Israel Pinheiro depois virou um grande político, e eu acho que a Anastasia tem tudo para seguir esse caminho de técnico virar um politécnico. Mas, enfim, vamos seguir nossa pauta e depois nós voltamos a conversar sobre esse assunto. Perfeitamente. Uma discussão no Congresso Nacional sobre uma proposta que tenta limitar a carreira de um político no Brasil em 2 mandatos. Existe algum projeto semelhante a esse que você conheça? Existe, sim. Olha, esse aí é um projeto de iniciativa popular, é de um pessoal que já fez boas coisas aí pelo Brasil, é o Fórum Social Mundial, um movimento de combate à corrupção eleitoral. Inclusive, eles já mudaram as leis aí com propostas, inclusive eles participaram também do levantamento de mais de 1,5 milhão de assinaturas do Ficha Limpa. Então, é um pessoal muito sério esse. Eu já fiz matérias em mais de 30 países, e um dos países é um país pequeno e me impressionou muito, que é a Costa Rica. A Costa Rica, em 1948, abriu mão das suas forças armadas, aí vivíamos a Guerra Fria, e eles acharam o seguinte: olha, não adianta nós termos Exército, Marinha, Aeronáutica frágeis, nós estamos em um bloco, que era o bloco norte-americano contra o bloco soviético, então vamos aplicar esse dinheiro em educação e saúde. Então Costa Rica é um país que avançou muito. Não estou defendendo que o Brasil acabe com Exército, Marinha e Aeronáutica, não. Pelo contrário, o Brasil hoje precisa ter forças armadas sofisticadas, pacifistas, mas sofisticadas, cada vez mais desejado, almejado, aí, até invejado o Brasil. Até porque as dimensões... ficamos em quinto. Até porque as dimensões territoriais do Brasil são bastante diversas das dimensões da Costa Rica, e compará-los seria perigoso. E nós ficamos em 5º lugar no PIB mundial. Fomos para o G5 mesmo, ainda que momentaneamente. Mas a Costa Rica, então, nessas questões, avançou bastante, porque teve muito dinheiro para investir em educação e saúde.
Então, o político lá pode se eleger 2 vezes e na outra ele não pode. Depois pode disputar mais 2 e na outra não pode. Presidente e governador e prefeito só podem ter um mandato. Então, curiosamente, eles tinham lá um grande presidente, que tinha sido o presidente Oscar Arraes, que tinha sido, inclusive, prêmio Nobel da Paz, e eles estavam com problema, porque eles queriam que Arraes voltasse, o Oscar Arraes voltasse, e estava difícil. Então, essa proposta aqui no Brasil é mais forte. São só 2 mandatos. Eu acho que é boa a proposta, a ideia é boa, pode ser aperfeiçoada. De repente você pode ter um mandato, aliás, lá na Costa Rica não era. Você teria um mandato, não tinha o outro. Tinha um mandato, não tinha o outro. Para evitar a profissionalização da política. É uma bela ideia, pode ser discutida, pode ser aperfeiçoada. Eu acho que a sociedade brasileira tem que tomar conta de projetos, tomar em mãos projetos como esse, como o da ficha limpa e como esse aí, de desprofissionalização da política. Tomara que é muito importante. Tomara que ideias como essa peguem. É claro que o presidente, governador, prefeito, senador, deputado, vereador, quando exercem o mandato, eles têm que exercê-lo com muito profissionalismo e com muito coração, com razão e emoção. Mas sem fazer da política um meio de vida. É interessante, eu fui ao Congresso da Costa Rica, sim, e lá os parlamentares são conhecidos como o médico fulano de tal, o pedreiro ciclano, o advogado fulano. Então, eles não perdem essa dimensão da profissão da pessoa. Muito interessante. Essa discussão é ótima, que no Brasil a sociedade civil tem que entrar nela de cabeça. Perfeito. Luiz Carlos Bernardes, que falou sobre a possibilidade da discussão no Congresso Nacional de uma proposta que limite em 2 mandatos a carreira de um político no Brasil. Luiz, grande abraço para você e até amanhã. Grande abraço. Só lembrando, Paulo, que nos Estados Unidos também o presidente só pode ter 2 mandatos. Perfeito, também, bem lembrado. Grande abraço.